Então, pessoal, hoje eu vou estar falando desse pastor jovem, né? Eu tinha falado um pouco sobre essa situação. Todo mundo fazendo brincadeira, né? Se tornou uma coisa até engraçada e a galera tá se divertindo. Quem tem depressão tá sorrindo à toa, ainda mais que misturaram a questão lá do Chapolin com a situação do pastor, né? Mas a coisa tá ficando séria. Já foi dado o depoimento da mulher que tinha câncer, né, que tem câncer, que o laudo dela não foi rasgado, tá? Simplesmente o rapaz pegou um papel e rasgou, né? Então as pessoas estão com ódio do jovem, se esquecendo que se trata de uma criança, né? Todos nós, quando começamos na igreja, tivemos algumas coisas que a gente fez de errado também. Simplesmente os responsáveis maiores são os adultos que estão em torno dessa criança, não orientando a caminhada dela, né? E talvez até se beneficiando dos lucros, né? Esse rapaz, se ele fizer um curso de teologia ou se ele estudar a Bíblia, ele tem tudo para ir à frente, se tornar um pregador, né? Aproveitar esse momento aí e fazer as coisas direito, né? Nós não podemos desejar o mal das pessoas, porque o que está acontecendo no Brasil, muita gente está fazendo igualzinho, sendo que são adultos, pastores enriquecendo. Isso mostra a fragilidade e a infantilidade da igreja. E será que chegamos no limite? Será que isso daí não é o limite? Será que Deus está mostrando para gente? Que as pessoas estão colocando riquezas no bolso de gente assim. Esse rapazinho, ele não é o primeiro nem o último. Quantos fizeram isso? E não é só eles, não. Tem um monte de gente falando um monte de mentira, teoria de conspiração, e usando a internet para se beneficiar, para ganhar dinheiro. O povo está querendo fugir da escala 6 por um, gente. O povo está querendo fugir da mão de obra, do trabalho. Então, a internet se achou uma forma de ganhar dinheiro. Muitos escritores mentiram a vida inteira com mentiras biográficas, mentiram sobre a vida dos outros. Tem gente que escreve coisas certas, mas tem gente mentirosa para se beneficiar, para ganhar dinheiro, né? Todo mundo faz essas coisas. Quando antigamente você usava o gás aí o CFC, aí mentiram dizendo que o troço causava câncer e depois botaram o tetrafluoretano, né? E aí se descobriu tudo depois de as fábricas todas de CFC falirem que aquilo ali era tudo mentira, porque eles queriam o outro gás era mais caro. Então o mundo é uma mentira constante por lucro. Todo mundo faz isso. E o jovem simplesmente talvez acredite que o que ele fala é mistério, né? Eu acho que ele é bem lúcido para saber que aquilo tudo ali não passa é, de nada, não tem espiritualidade nenhuma ali. Serviu para a gente se alegrar, tá todo mundo brincando com isso. E só que no outro lado tem os extremistas. Toda religião tem os extremistas. A pessoa que isso está debochando de Deus. Gente, não é essa criança está debochando, não. São várias e várias pessoas que vêm debochado da fé há muito tempo. Muita gente dizendo que Deus revelou, quando Deus não revelou nada. O charlatanismo aqui no Brasil, ele não tem punição porque eles são palanques. O charlatanismo do Brasil é uma forma de levar eleitores para pessoas corruptas. As pessoas, tem pastores que vendem os eleitores da igreja. O cara é conectado a 100 igrejas. Se eu falar que eu apoio X, todo mundo vai apoiar. Porque é uma conexão. Existe de tudo, lavagem de dinheiro dentro da igreja, existe muita coisa. E esse jovem não é nem a pontinha do iceberg. Ele ainda é uma criança, né? Veja ele como criança. O pior é o cara que pior são os adultos ao redor dele, como estou dizendo, que estão vendo isso se beneficiando e não estão ajudando esse jovem a encontrar o caminho certo, não repreenderam, pelo contrário, deram espaço. Pior é você, crente, que está aí financiando tudo isso. Vocês estão gostando dos deboches que estão acontecendo? Falta de espiritualidade na cara dura. O brasileiro é um povo muito consciente e precisa aprender.
Tem um monte de gente aí que sabe que isso tudo é uma palhaçada. Por isso que estão debochando. Se fosse de Deus, ninguém estaria debochando. Ninguém está debochando de Deus ali, não. A gente está debochando do deboche que estão fazendo da nossa fé. A gente está usando o veneno contra eles mesmos. Porque ninguém iria debochar se fosse uma obra do Espírito Santo. Se a profecia batesse verdadeira ali. A própria moça lá do câncer falou que o rapaz usou uma forma profética. Eu nunca conheci ele, mas usou uma forma profética. Mas eu ainda estou doente. E aí você dizer que uma pessoa está curada, vai ser curada, né? Eu sei que Deus não depende de nada disso para curar uma pessoa. Mas aquela pessoa ali está até num ato sensível, um momento sensível, porque o câncer dela é grave. O que a gente deveria ter feito? Pegado essa moça, levado nas igrejas e interceder pela vida dela. Porque ela foi buscar a Deus. Espero até que Deus nem olhe para essas circunstâncias e possa curar a senhora. Mas o problema é se Deus cura você, ele poderia estar até dando uma mensagem errada de que o profeta está fazendo alguma coisa certa. Então as pessoas, a igreja tinha que ir atrás dessa moça e ajudá-la. Mas eu falo a igreja verdadeira, não é aquele metido a crente, não. Não é aquele que quer se beneficiar, não. Então, você vê a situação grave. Uma pessoa vai buscar uma cura, ela recebe até ela foi até uma mulher de verdade, que ela deve ser mãe de filhos, e ela foi tão delicada em falar da situação porque ela não quis de forma nenhuma prejudicar o rapaz. E muita gente está querendo prejudicar esse rapaz, né? Porque existe a questão do fanatismo. Vamos entender que é uma criança, vamos entender que está sujeita a erros, que tem adultos fazendo pior, que isso daí vai servir para alguma coisa, né? Alguma lição que a gente está tendo no Brasil. Porque o cristianismo virou uma bagunça. Tá todo mundo enfurnado da internet, só brincando. O Apocalipse está aí para a gente estudar. Se a gente viver a época do Apocalipse, a gente está lascado. Eu fiz um outro vídeo dizendo que a gente pode organizar o Apocalipse por etapa, que está bem explicadinho ali as coisas, né? Muitas coisas dá para você entender sobre a época do acontecimento. Só que as pessoas vêm debater e nem sequer ler nenhuma linha do Apocalipse. O que me deixa estranho, me causa estranheza, né? Eu falei no outro vídeo, que as pessoas vêm debater o Apocalipse sem sequer estudar uma linha dele. Somente pelo que ouviu ou porque leu, até crente mesmo, leu aquilo em 1900 e não sei quanto e vem debater. Mas tem muita coisa ali para a gente estudar, importante, né? Muita coisa que a igreja precisa estudar para poder transmitir. Mas a gente está aí perdendo tempo nas redes sociais. As pessoas não vêm aqui, não vai estudar um vídeo, não vai debater um assunto sério. Mas besteira tem um monte de coisa. As pessoas estão grudadas no telefone, não desgruda mais. Ela acorda já com o telefone. Até eu também. Nós estamos todos envolvidos nesse sistema doido. A gente daqui a pouco a gente só falta fazer parte integrante do aparelho, né? A gente vai virar o display do aparelho, de tanto que a gente fica com a cara na tela. Eu pelo menos estudo muito, né? Muita coisa bíblica, tá me servindo bem, né? Mas tem gente que é só besteira o dia todo. Não aprende nada de bom. Eu estou sempre estudando. Como eu sou bombeiro civil, então eu estou sempre estudando questão de resgate, questão de coisas muito boas que as pessoas botam na internet, estudos que às vezes você não se lembra de certos detalhes, e ali eu vou só aproveitando, e é bom, né? É bom, porque você está adquirindo conhecimento que vai ser transmitido a outro. Mas tem gente que é o dia todo só besteira, só bobeira, não aprende nada, não ajuda em nada, né? Uma sociedade completamente surtada, cansada. Pessoas trabalham na escala 6x1 e as pessoas não têm vida. Vamos lutar por vida. Vamos lutar pelo movimento Vida Além do Trabalho, né? Fim da escala 6x1. Vamos lutar para que a gente possa se alegrar mais, ter menos depressão, ter menos separação entre famílias pela essa falta de convívio, ter menos, ter mais gente cuidando dos seus filhos, vivendo momentos prazerosos e assim
tirando estresse, tirando perturbações e contendas que acontecem, né? E até morte acontece por conta dessas perturbações todas, de cansaço, de tanto pegar condução todo dia. As pessoas estão doentes. Doentes de tanto trabalhar e não ganhar nada e não chegar a lugar nenhum. De tanto ser manipulado a cada ano que entra e que sai pelos políticos corruptos. Então é isso que a gente tem que estar preocupado. Agora, com a criança, né? Fazer mal a uma criança porque a criança acha que está seguindo o caminho daquela forma, ela vai encontrar o caminho dela direitinho. Vamos ajudar, não vamos ser aquele que afunda as pessoas demais, né? O, o Pablo Marçal, quem é Pablo Marçal para tentar ajudar em alguma coisa? Pelo amor de Deus, Pablo Marçal. O Pablo Marçal é um cara inteligente, tá? Ele não é um cara burro, não. É, ele é um cara até inteligente. Mas eu não pagaria por uma palestra dele. Eu acho que não tem necessidade. Acho que não tem dinheiro que pague para poder estar ali que vai modificar alguma coisa no meu pensamento. Não tem. Mas tem gente que paga, que tem dinheiro para isso e alguns até encontram a motivação que precisam, né? O que que eu vou fazer? Então as pessoas querem dar dinheiro pro cara, querem eu, não daria nada para participar de uma palestra dele, nem gostaria, nem de graça. Mas tem gente que paga por aquilo ali. Parabéns para os que conseguirem alguma coisa. Tá ali, ouviu uma palavra, né, de ajuda e foi naquela, beleza, não tem nada de errado nisso. Né? Desde que não tenha sujeira por debaixo do pano, né, envolvimento com bancos, todas essas coisas aí, essas falcatruas aí que a gente ouve falar, mas eu não vou falar aqui que eu não tenho provas do que é, né? Mas que a gente ouve falar que tem sempre umas falcatruas por trás dessas pessoas que aparecem do nada e se tomam proporção grande na internet. Sempre tem alguma coisa ruim ali escondida, né? Um objetivo distorcido, um objetivo político. Nunca é uma coisa pura, sabe? Isso é ridículo. É uma falta de personalidade das pessoas e ficam marcadas para o resto da vida. Mas elas conseguem os intentos delas, conseguem dinheiro, conseguem dar boa estudo para os seus filhos, né? Enquanto o povo que fica igual um trouxa aí sofrendo, tá ali, consumindo aquelas informações, ajudando no crescimento dessas pessoas. E simplesmente as pessoas estão subindo na gente igual degrau, estão se aproveitando disso. Era do aproveitamento. Pessoas sem talento nenhum sendo colocado no pedestal como se fosse um popstar Michael Jackson, né? Ganhando rios de dinheiro. Qualquer coisinha na internet o cara ganha rios de dinheiro. E pessoas ficando ricas assim do dia pro outro, enquanto o pobre tem que se lascar todinho e não chega a lugar nenhum. Eu nem acho que é injustiça um jogador de futebol ganhar milhões, porque o cara pelo menos treina todo dia. O cara é uma chance em 1 milhão. É o cara todo dia acorda cedo. O técnico também. Toda essa galera aí. E os empresários ganham muito mais do que eles, né? Fazendo menos do que eles, né? Mas tem a galera do marketing, tem empresários que tem que fazer um monte de negociações, também trabalham. Mas esse povo trabalha, pelo menos. Vai morar em outro país, com condições ruins, joga em tempo de chuva, joga, às vezes está brigado em casa, com problema de saúde na família, mas tem que ir lá treinar, tem que jogar. Então, pelo menos, ganham com o suor do rosto deles, né? Mas tem gente ganhando, cara, com bobeira. E espero que muitos sejam abençoados por esses recursos que essas pessoas estão conseguindo, né? Espero que consiga melhorar o país com essa grana toda. Agora, o problema é que muitas vezes essa grana tá vindo de dentro da política para financiar. O dinheiro nosso mesmo está financiando essas besteiras. O dinheiro público sendo usado de forma desonesta para financiar todas essas bobeiras, quanto poderia estar financiando aí desenvolvimento científico, né? É, criação de estatais, de plataforma de petróleo, melhorando a educação pública, dando uma qualidade melhor, criação da antigo SEI aí, que virou FATEC, virou uma porcaria. O SEI eram cursos muito maravilhosos, né? Curso de mecânica de automóvel, eletricista. Hoje em dia, os caras querem fazer curso de auxiliar de almoxarifado, empilhadeira. É tipo assim, é um curso para você continuar sendo um lascado na vida.
Não é um curso para o cara virar ali um programador lá da Petrobras, não, um cara da defesa cibernética lá das estatais lá. Não, é um curso para você virar o cocô do cavalo do bandido. Infelizmente, é isso que acontece.